Cá Entre Nós, com Nelson Marques. Olá, pessoal. Estamos iniciando mais um Cá Entre Nós. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui semanalmente. Aqui hoje o espaço onde acontece boas conversas que transformam em grandes aprendizados, né? Hoje nós vamos mergulhar em um tema fascinante que conecta a natureza, ciência, saúde e mercado. Nós vamos falar sobre os óleos essenciais. Mas não do jeito superficial que muita gente conhece. Hoje vai ser ciência de verdade aqui. Vamos entender o que está por trás desses compostos, desde a planta até o seu produto final. Hoje temos a honra de receber no nosso programa o professor Dr. Marcos Aurélio Almeida Pereira. O professor Marcos é formado em Química e Farmácia, iniciou sua trajetória com especialização em óleos essenciais. A partir daí, ingressou no mestrado em Engenharia e Tecnologia de Materiais pela PUC do Rio Grande do Sul, onde aprofundou seus estudos no processo de ação e na influência desses métodos na composição dos óleos essenciais. Posteriormente, deu continuidade à sua formação em São Paulo, realizando seu doutorado pela Faculdade de Ciências da USP e na área de fármacos e medicamentos, com foco na composição química e na atividade biológica dos óleos essenciais na fase vapor. Além disso, ele possui formação complementar em plantas medicinais e aromaterapia e atualmente atua como professor universitário nas áreas de química de produtos naturais e análises ambientais e membro do Grupo Técnico de Trabalho de Óleos Essenciais da CRF da USP de São Paulo e na Comissão Técnica de Serviços Laboratoriais, a CTLab do CRP de São Paulo. O professor Marcos também é docente na Faculdade de Farmácia da Unip, em São Paulo. Professor, seja muito bem-vindo ao Cá Entre Nós. É um prazer, uma honra tê-lo aqui conosco. O prazer é meu estar aqui no Cá Entre Nós. E que seja cá entre nós, né? Associado a mais pessoas aí. Cá entre todos nós, né, professor? Cá entre todos nós, Eu tenho acompanhado algumas entrevistas aí que são muito boas, né? Muito obrigado pela deferência. A gente se esforça para trazer pessoas do seu naipe, aqui, da sua categoria, para que a gente possa estar sempre aprendendo cada vez mais aí sobre diversos assuntos que aqui nós não rotulamos, né, professor? O senhor já pode perceber que nós temos diversos profissionais de diversas áreas, especialistas, para que o nosso público seja agraciado aí com o conhecimento de vocês, que é muito enriquecedor. Muito obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite, tá bom? Eu que agradeço. Professor, para começarmos com base científica, como eu falei no começo, que hoje nós vamos falar sobre ciência aqui, né? Hoje ouvimos falar muito sobre a comunicação entre as plantas. Muitas pesquisas, inclusive do professor Mancuso, da Universidade de Florença, tem vários livros falando sobre como as plantas enxergam, sobre memórias das plantas. Como os óleos essenciais se encaixam nesse contexto, professor? Essa é uma pergunta muito interessante e muito atual que você está fazendo, né? Porque professor Mancuso é uma referência, existem outros pesquisadores também, inclusive pesquisador aqui da Unesp, que recentemente publicaram sobre a memória das plantas, né? Memória quando ela passa por um estresse e ela retorna a esse estresse, ela já se sabe como se orientar. Muito, muito importante essa pergunta, né? Bom, mas antes, eu gostaria de colocar uma coisinha para a gente poder caminhar neste sentido. Quando a gente fala da planta e a gente olha para a planta, a gente não percebe que aquilo é uma estrutura extremamente complexa. E quando a planta tem não vou dizer isso, né? Quando a planta tem
uma, um contato com outras plantas e começa a se comunicar com essas outras plantas, dando, por exemplo, informações. Vou dar um exemplo. A planta está sendo atacada por uma lagarta, né? E aí, o que acontece? Ela manda um sinal químico para as outras plantas, indicando que ela está sendo atacada, para que as outras plantas comecem a se proteger. Como? Produzindo substâncias que são contrárias àquele prazer que a planta tem, que o animal tem ao comer a planta, né? Ou seja, ela passa a ser, por exemplo, amarga. E aí aquela lagarta vai embora ou um outro herbívoro vai embora. Mas aí nós temos 3 questões. Primeiro, ele precisa reconhecer o perigo que a lagarta está fazendo. Ou segundo, ele tem que ter uma ideia de que ele tem vizinhos e esses vizinhos precisam ser avisados. E o terceiro, quando eu estou aqui falando, eu estou usando uma linguagem português. E nós estamos trocando informações. Existe um código que nos conecta. E isso significa que a planta também tem um código que conecta com as outras plantas e que dá para essas outras plantas ciência de que algo está acontecendo e que eu preciso me preparar para isso. Então, é algo muito mais complexo do que a gente ainda não chegou lá 100%. Está se avançando nisso, muitas pesquisas estão sendo feitas e conseguem se perceber claramente que a planta comunica, que a planta consegue enxergar de uma forma diferente, porque a planta ela não tem um órgão centralizado como nós, né? Os olhos, coração, fígado, ela não tem isso. E para a planta isso seria muito perigoso até, né? Porque imagina, se um inseto vir aqui e fizer um furo na minha cabeça e atingir meu cérebro, já era, né? A planta não, né? Então ela tem uma difusão maior dos seus... Ela não tem órgãos, né? Dos seus controles, né? Não tem um sistema nervoso, não tem um coração, mas ela funciona amplamente, mesmo tendo sem cérebro, ela tem... consegue se comunicar, consegue transformar informações, mandar informações, né? Essa é a genialidade da planta, né? Da planta. É a beleza da natureza, na realidade, né? Que a gente agora começa a levantar este véu, né? E enxergar a planta. Não sei se respondi. Não, respondeu sim, mas eu vou lhe fazer uma pergunta que o senhor quase falou uma palavra que eu captei. Depois dessa resposta que o senhor deu aí, o senhor acha que as plantas têm consciência? Uau! Eu e a minha boca grande. O senhor ia falar alguma coisa sobre consciência que eu captei que o senhor ia falar e segurou. Verdade. Mas eu segurei, né? Será que era isso que o senhor estava pensando? Será que a planta tem consciência? Eu sou leigo, eu posso perguntar à vontade, né? Eu não sou obrigado a saber. Então, eu vou te falar, Nelson, é algo muito interessante, né, que aconteceu, que eu estava no meio da aula, que eu dou aula lá na Universidade Paulista, como você falou, né? No meio da aula de farmacognosia, falando sobre as plantas, comunicação de plantas. E no meio da aula eu falei assim, mas será que as plantas têm consciência? Se ela avisa você de um perigo, né? Se ela faz isso, será que ela tem consciência, né? Pois é. E aí a primeira coisa que eu falei foi assim, ó, essa pergunta não cai na prova. Aí os alunos, ufa! Bom, mas caiu aqui no Cá Entre Nós, né? Caiu aqui. Não é à toa que eu tenho essa caneca que eles me deram, né? Aqui contém a lágrima dos seus alunos, né? E aí foi muito legal, porque aí a gente começou a conversar sobre isso, sobre a consciência nas plantas, e assim, a gente não tem uma resposta. Claro. Mas a gente entende sim que a planta tem uma consciência diferente da consciência humana,
E pelo que eu pesquisei, assim, de grandes, de grandes personalidades, né? Desde Darwin, né? Aristóteles, Platão, né? E tem um autor, que é um alemão, que ele, na época de 41, ele foi preso pelo nazismo e etc. E ele fala de uma consciência coletiva dessas plantas que estão fixas no local. A planta não pode sair daqui. E é isso que eu tenho observado. As plantas, elas, é como se ela se preocupasse com a sua espécie, com os seus vizinhos. Ela tem essa troca. Ela pode ser destruída, né? Mas ela não vai, ela vai avisar os outros, né? Então é como se ela se preocupasse com o todo, né? Diferente de nós humanos, né? Às vezes preocupado com a individualidade, a planta tem essa preocupação. Então posso dizer que ela tem um tipo de consciência, uma consciência do, sua, do seu ambiente, das suas necessidades, do local que ela está, né? É um trabalho assim mais filosófico, né, que não é a minha área, mas existe sim uma certa consciência, né? Existe uma razão de ser. Como disse esse alemão, né? Estruturas presas a locais fixos, né? Tem uma consciência mais coletiva, né? Legal. Mas então, o que são os óleos essenciais e por que eles são considerados misturas químicas tão complexas, professor? Como a gente estava falando, né? A planta, puxa, ela é fantástica. Ela é impressionante, né? Às vezes ela pega uma molécula, né? Uma molécula, né? E aí ela junta com outra igual, né? E aí já tem uma nova molécula, né? E aí essa molécula, ela modifica, já é uma outra molécula. E depois ela cicliza. Então, ela consegue, com uma estrutura básica, né, que nós, no caso dos óleos essenciais, chamamos dos terpenos, né? Então, ela começa a modificar essas estruturas, né? E fazendo pequenas modificações. Então, o oxigênio que está na ponta passa para o outro carbono, passa por outro carbono, e aquilo vai, de certa forma, modificando todas essas estruturas. E quando modifica essas estruturas, aquela relação estrutura-atividade também é modificada. Né? Então, por isso, a gente tem uma quantidade gigantesca de produtos que compõem os óleos essenciais. É claro que o óleo essencial de bergamota tem um tipo de composto, o óleo essencial de lavanda, outro tipo de composto, né? Mas se a gente vai somando todos os compostos que existem, dá mais de 3.000 compostos, né? Então, em se falando nesses compostos, uma perguntinha aqui que, obviamente, eu me preparei para fazer essa entrevista com o senhor e fui anotando algumas coisas que eu gostaria de saber. E nós sabemos aí que, como o senhor mesmo disse, que mais de 3.000 compostos podem estar presentes nesses óleos. Como que essa diversidade química impacta as suas propriedades e aplicações, professor? Isso é uma pergunta muito interessante, né? Porque hoje em dia nós temos que pensar também que são substâncias químicas, né? Então, por exemplo, existem cetonas, né? Cetona, aquela que se usa para limpar o coisa. Não, isso não é a mesma, né? Mas é um outro tipo de cetona, né? Então, por exemplo, a gente fala muito da citronela, né? A citronela tem um aldeído, né? E esse aldeído, ele tem propriedades que não são deletérias para o nosso fígado, por exemplo. Mas nós podemos usar em quantidades interessantes, né? Ou seja, aquela quantidade segura. Então, quando a gente fala nessa diversidade de compostos que existe, a gente também precisa lembrar da toxicidade. A gente precisa lembrar que os óleos essenciais precisam ser usados com cuidado, né? Precisam ser usados e entendidos como substâncias químicas que podem nos ser benéficas, mas também podem não ser. Aí a gente vai lá para aquele camarada muito conhecido, né? Está lá enterrado lá em Salzburg, né? Que falou, né? A diferença entre
o medicamento e o veneno É a dose. dose, né? A dose, né? Então, uma dosezinha assim é uma coisa, uma dosezinha assim é outra coisa, né? Então, tudo isso precisa ser pensado. Que na farmácia, a gente diz que aquela janela terapêutica, abaixo de uma dosagem é inativo, acima daquela dosagem é tóxica. Prejudicial. Né? Então, essa diversidade é o que também dá para a planta condições de se proteger de diversos herbívoros, de diferentes herbívoros, de diferentes insetos, né? Atrair insetos, repelir outros. Então, essa diversidade funciona dessa forma. Como também, né, nos produtos naturais, a gente sabe que se a gente está tomando um chá, né, esse chá ele tem ali muitos compostos. Né? Então, às vezes, falam, o mesmo chá é bom para a pessoa relaxar, né? Mas também ajuda na digestão. Então, por quê? Porque é uma mistura de substâncias. Uma mistura, né? É isso que é interessante. Né? Muito bem explicado e para o pessoal realmente memorizar o que são essas substâncias aí, o porquê que tem essa diversidade tão grande. Professor, fatores como solo, clima, altitude e época de colheita realmente influenciam tanto assim na qualidade de um óleo essencial? Influenciam, né? Influenciam. Eu costumo dar como exemplo uma padaria, né? A gente sempre tem uma padaria de preferência, né? Principalmente para quem está em São Paulo, de estimação, né? Principalmente para quem está em São Paulo, né? Aí você sabe, naquela padaria ali, naquele local, você tem condições que são mais agradáveis para você. Então, é como se fosse a região. Isso vai influenciar, porque isso vai influenciar na relação da planta com o seu ambiente. E como os óleos essenciais é aquilo que a gente chama de metabólito secundário, e o metabólito secundário são substâncias que a planta produz para se adaptar ao meio, para se proteger, para atrair polinizadores, para mandar mensagens para os seus vizinhos, vamos dizer assim, né? Então, esse metabólito secundário, ele depende dessas condições que você colocou. Se ela está na região marítima, ela vai produzir determinado tipo de metabólito. Se ela está numa região onde, por exemplo, tem uma escassez hídrica, ela vai se proteger fazendo uma camada que vai impedir, por exemplo, a transpiração excessiva, a perda de água, diferente se ela está numa região que tem muita água, então ela precisa liberar essa água, né? E também, né, eu costumo brincar, eu nunca vi uma planta comprando protetor solar, mas ela fabrica seu próprio protetor solar. Né? Ela fabrica essas substâncias, né? É isso que é a genialidade da planta. Eu preciso de um protetor solar. Pode ser que ela leve, sei lá, milhares de anos até chegar à fórmula do protetor solar, mas ela vai chegar. Mas ela tem. São processos evolutivos da planta, né? E essa que é a grande beleza da natureza, assim, esses processos evolutivos, né? Acaba sendo apaixonante todo esse estudo. Isso mesmo, né? E eu tenho um professor que eu gosto muito, né? Que inclusive deu uma entrevista para você, né? O Paulo Moreno, e ele sempre brinca comigo. E ele sempre brinca comigo. E você não queria saber da planta, né? Porque quando eu fui fazer meu doutorado com ele, eu só queria saber do óleo essencial, né? Só do óleo essencial. E aí, quando eu fui fazer as disciplinas com ele, disciplinas com a professora Edna, né? Lá na USP, eu comecei a entender a genialidade dessa planta. Eu falei, cara, mas não dá, né? A gente precisa ampliar os horizontes, né? E parar de olhar só para uma coisinha, né? Você mencionou o professor Paulo, ele fez uma entrevista muito interessante comigo, que nós falamos sobre os bambus, que é o estudo que ele está fazendo. Muito bacana, muito interessante, coisa que a gente nunca imaginava. E, aliás, a gente que está fora desse contexto, a gente não imagina um monte de coisa, né? A vendo aí a questão das plantas. Né? Estamos achando que a planta tem até consciência, tá vendo só? É verdade.
tudo, com o conforto que você merece. Ótimas opções de apartamentos, para você desfrutar de dias tranquilos, seja para lazer ou para fazer negócios. A maior estrutura de eventos corporativos da região, academia, pet friendly, estacionamento privativo e coberto e um delicioso café da manhã. Em Marília, reserve o melhor para você. Estoril Hotel. Ô, professor, entrando agora um pouquinho na parte de engenharia, como que funciona o processo de extração por arraste a vapor na prática? Na prática, né? Na prática, se a gente lembrar, né, que os óleos essenciais, eles são voláteis, né? Ou seja, se eu pingar um pouquinho de óleo essencial lá no canto da sala, gradativamente aquele aroma daquele óleo essencial vai chegar no meu nariz, que estou do outro lado da sala. Por quê? Porque ele vai volatilizando a temperatura ambiente. E se usa essa propriedade físico-química do óleo essencial, né? Ou seja, se eu aumentar a temperatura, o que vai acontecer com esse óleo? Ele vai volatilizar mais rapidamente. Então, esse arraste a vapor, a gente passa pela planta um vapor, né? Vapor lá a 100, mais de 100 graus, passa esse vapor pela planta, aquece a planta, e aí o óleo essencial que está armazenado, ele pode estar armazenado numa estrutura mais ou menos assim, chamada de tricoma, né? Tricoma glandular, e esse tricoma abre, né? E aí o óleo volatiliza mais facilmente. Mas como o vapor está sob pressão, ele vai subindo e arrastando esse óleo essencial. Por isso, arraste a vapor. Aí ele vai subindo, né? Porque você direciona, né? Está dentro de um sistema fechado, o vapor entra por baixo, passa pela planta, vai subindo, vai subindo. Depois, lá em cima, ele encontra um condensador, ou seja, reduz a temperatura para a temperatura ambiente. E aí a água, o vapor, volta a ser água, e o óleo essencial, que também está na fase vapor, volta para o estado líquido. E aí, água e óleo se separam, né? Aí nós temos ali, conseguimos conseguir. Só que essa separação, a gente sempre tem essa ideia, né? Como eu tinha também, algumas ideias assim muito fechadas, né? As separações, elas não são 100%, né? Então, essa água arrasta um pouquinho do óleo essencial, por isso ela é chamada de hidrolato, e hoje em dia está sendo muito utilizado, né? Quando eu comecei nos óleos essenciais, ela era usada para lavar a destilaria, né? Hoje ela tem ou até descartada naturalmente. Ou até descartada, exatamente, né? Hoje ela tem um valor comercial, né? Inclusive, a gente fez um trabalho agora sobre prazo de validade de vários óleos, de vários hidrolatos, né? Que saiu publicado agora na revista Fitos, né? Quem tiver interesse, dá uma olhadinha lá. Então, aí depois que a gente tem esse óleo, você consegue separar o óleo e obtém o óleo essencial. E pode ser que o óleo essencial fique com um pouquinho de água, aí você usa um processo para secagem, retirar esse óleo essencial, essa água que por acaso tenha emulsionado um pouquinho ali no óleo, né? Legal, basicamente professor. É isso. Falando, inclusive, em mais extração, existem outros métodos, né, como a hidrodestilação e a eufleuragem. Isso. Quais são os principais diferenciais de aplicações de cada um? Então, a eufleurage é um método que está em desuso, né? Porque ele é muito demorado. Mas ele foi um método assim que usado desde do Egito antigo, né? Quem tiver a oportunidade de ir em Graça e visitar Graça, tem lá o Museu do Perfume, tem uma pedra lá egípcia, né? Que é onde o pessoal está tirando os aromas dos lírios, né? Então é uma coisa assim bem interessante, né? Então você coloca dentro de uma gordura, pois não? Professor,
Deixa eu fazer um parênteses aqui, né, que tem um filme que mostra bem esse sistema, chamado O Perfume. Ele mostra toda essa extração em afloragem. Bem é interessante esse verdade, filme, é não verdade. é? Você sabe que eu nunca vi esse filme? É ótimo, é muito Eu, bacana. todo mundo me fala isso. Como você não viu esse filme? Eu não vi esse É, filme, eu não tive coragem é de ver esse interessante. filme. Eu, Que eu, ele tira o eu, eu, eu aroma, né? assisti, sim, eu assisti por curiosidade, né? E no final é Sim, meio macabro e tal, porque cheio da isso, pessoa com isso. gordura e tal, mas é interessante. O É isso sistema, mesmo. né? Para a gente entender como é que É. funciona esse. A pessoa que não tiver condições de ir para Grasse, na França, assista um filme que vai ser legal. Que vai gostar. Tem também um perfume brasileiro que ele usa essa É. metodologia, né? É um perfume Ah, muito é? interessante que tem o nome, não sei, que tem o nome Lily, né? Do Boticário, né? Ah, Ele do usa Boticário, essa, Lily. ele faz essa referência a usar o Efflerange, né? Do Ah, lírio, que né? legal. Uma coisa muito interessante, né? Interessante. Desculpa lhe interromper no seu raciocínio. Não, não, foi ótimo, que aí você lembrou, e essa interrupção acontece nas aulas também. Pessoal, o senhor já viu o perfume? Eu digo, não, não vi. Como não viu? Não, não tive coragem de ver lá o aroma das mulheres que ele tira lá, né? Ainda não tive. Exatamente, ele faz isso. Ele é meio macabro no final, mas é interessante. É, Para conhecimento é interessante. O é professor, verdade. ultimamente nós temos aí vários influencers, né, falando sobre produzir óleo essencial. O que poderia dizer para as pessoas que passam em produzir esses óleos, ou que pensam em produzir esses óleos? E você tocou em algo assim muito importante, né? Que são os influencers, né? Eles É, realmente influenciam as pessoas, né? muito. E cada vez a gente vê muito influencers, né? Cada vez mais, né? Pessoas que utilizam a inteligência artificial, né? Pois é. Para gerar conteúdo, né? Mas não tem aquela vivência, né? Eu costumo dizer assim, poxa, a pessoa pega os artigos que a gente escreve, né, os artigos científicos, chega lá, fala de uma forma muito legal, muito bonita, né? Tem milhares de seguidores, mas conteúdo, pesquisa, vivência, a pessoa não tem. Então, existe realmente, e você colocou muito bem, vários influencers falando, extraia seu próprio óleo essencial. Primeiro que a produção de óleo essencial, o volume gerado é pequeno, né? Então, Sim. por exemplo, a planta que eu trabalhei, que deu mais óleo essencial, deu 4%. Isso significa que 1 quilo eu vou ter 40 ml de óleos essenciais, né? Então, eu vou precisar de uma quantidade muito grande para eu ter um volume suficiente de óleo essencial, né? Para poder comercializar. Então, você precisa de um extrator grande, mas além do extrator grande, você precisa da planta, um volume de planta, É né? grande o Então, volume. imagina, é grande volume, eu vou precisar de 100 quilos de planta para obter 4 litros. E se eu for vender de 10 em 10, né, eu vou ter que ter todo um trabalho. Mas aonde que eu vou conseguir esses 100 quilos de planta? Eu vou plantar, vou ter que... E isso, poxa, foi muito boa a sua pergunta, porque aqui eu quero fazer um elogio aos produtores, às pessoas que plantam, né? É Principalmente o complicado. pequeno produtor. Olha, eu já vi, eu estava com um produtor e quando a gente chegou lá na fazenda dele, tinha geado, né? E ele só não chorou ali, aquele gerânio todo Putz, escurecido pela geada, né? Porque acho que a gente estava junto, estava a minha esposa, eu, mais um pessoal, mas a gente sentiu a dor no coração da pessoa. Então, o produtor, aquela pessoa que está lá no campo, ele enfrenta todas essas dificuldades. Chuva demais, que vai influenciar na qualidade do óleo, geada, que pode destruir a planta, né? Tudo isso. Então, é algo muito complicado, né? Mas se a pessoa tem essa vontade, então reserve uma área boa para plantar, é, aproveite também algo que tem acontecido muito, que é o turismo, para sim. conhecer os métodos extrativos. Então,
pense em algo maior, né? Porque a gente viu os lavandários que agora estão se multiplicando pelo Brasil, né? Então, tudo isso é uma coisa muito legal, mas precisa ser muito bem pensado. Não é algo assim, ó, vou produzir óleo essencial, vou vender, Vou vou ganhar produzir muito para dinheiro. fazer óleo. Não consegue, porque Pensa tem bem, que ter um estuda o valor. mercado. A quantidade que tem que ter para se obter o óleo é muito desproporcional, né? A quantidade que você tem que ter de planta para verdade. poder você. Então, e aí o valor agregado tem que ser muito alto e, bom, enfim, Justamente. tem que analisar Por muito isso, direito. o óleo essencial é caro, né? Então, quando a gente vê um Por óleo isso, essencial baratinho, com certeza ele foi cortado, foi adicionado alguma sem outra dúvida. coisa lá. Sem contar que a gente precisa ter o controle de qualidade, né? Para saber como Mas é aí, o nosso óleo. aí na questão da controle de qualidade vem, acho que essa pergunta que eu quero fazer para o senhor. Após essa extração, como que é feita a análise da composição química? E qual a importância de técnicas como os equipamentos, cromatografia e GCMS, por exemplo? Então, existem umas técnicas mais simples que a gente pode fazer, por exemplo, no próprio local, lá, por exemplo, densidade, né, índice de refração, que são pequenos, né? Por que isso é importante? Que aí você começa a conhecer como é o seu óleo, como ele se comporta durante o ano, porque ele vai mudando conforme as estações, que a gente já falou sobre isso, né? Mas o CG acoplado ao MS, né? O que ele dá? Ele dá a composição do óleo, e não só a composição, mas também a identificação de cada substância que está ali e o seu percentual dentro do óleo, né? Então você consegue saber, meu óleo tem 10% de linalol, né? Tem 30% de tal substância, de mirceno, e aí vai indo. Aí você vai conhecendo esse perfil. E por que isso é importante? Porque o seu cliente vai pegar o seu óleo, vai usar o cromatógrafo dele e vai dizer, puxa, reconheço esse óleo. Ou ele vai chegar e vai dizer, não reconheço esse óleo como aquele. Por quê? Porque mudou a composição, né? Dentro dos processos de análise que a gente faz, a gente já percebeu, por exemplo, que às vezes há uma mudança nas concentrações, e essa mudança nas concentrações me geram o quê? Me geram um não reconhecimento daquele óleo. É interessante isso, né? Pequenas mudanças geram um desconhecimento do óleo. Professor, o mercado global de óleos essenciais movimenta bilhões, que a gente sabe. O Brasil está preparado para explorar esse potencial de forma estratégica? Poxa, essa é uma pergunta difícil, hein? Por quê? Eu vejo, por exemplo, um modelo australiano, né, que domina a parte de melaleuca, que é uma árvore que, inclusive, se adaptou muito bem aqui no Brasil, é exemplo do eucalipto, que se adaptou muito bem também ao australiano. Mas nós não temos o processo cooperativado, né? Então, eu tenho, por exemplo, conhecidos que são distribuidores de óleos essenciais, que eles importam o óleo essencial e não compram aqui do mercado interno. Por quê? Porque, às vezes, ele precisa de 100 litros, né? E o mercado oferece 50. Bom, mas eu ofereço 10, você oferece 10, o outro oferece 20, o outro oferece 30. Se a gente cooperasse, trabalhássemos em cooperação, né, esse fornecedor, esse comprador poderia ser atendido. E aí, de forma constante também, né? Tem que ter um processo de constância no fornecimento. Então, eu acho que a gente ainda precisa de um ajuste nesse sistema cooperado. Nós precisamos também essa questão da análise, da garantia da qualidade dos óleos essenciais, que é super importante, né? E nós precisamos também trabalhar preço, porque a única coisa que funciona para produzir é se tiver preço, né? E isso daí necessita de uma conversa mais próxima e franca entre quem compra e quem produz, né? Isso é super importante. E, infelizmente, aqui nós não estamos... poucas são as empresas que têm esse respeito pelo produtor, esse respeito pela aquela pessoa que está lá no campo,
E poucos são os produtores que entendem as dificuldades que o distribuidor tem, que o vendedor tem. Imposto, né? Ele tem que pagar a pessoa lá do ponto. Então, ele acha que, ele está vendendo lá R$ 100, então eu tenho que vender para ele a 80. Não, mas só 20% é imposto, né? E o resto, né? A comissão de quem vende. Então, tem que ter uma conversa mais profunda para que possa superar, atender o mercado interno. E algumas empresas realmente estão atendendo o mercado interno, principalmente os óleos cítricos, né? Que o Brasil é campeão na venda de óleos cítricos, mas não por causa dos óleos, por causa do suco de laranja, né? Entendi. Eu acho que esse entendimento entre produtor, academia e as grandes empresas tem que se estreitar cada vez mais para que um possa entender, como eles dizem no jargão, as dores de cada um, para que possa se unir e tentar resolver, né? Mas, professor Marcos, cá entre nós, depois de toda essa jornada da química à aplicação terapêutica que nós estamos falando, qual é a maior distorção ou simplificação que o senhor vê hoje no uso e entendimento dos óleos essenciais? Eu acho que a primeira coisa, Nelson, é que nós temos uma cegueira verde. A gente não consegue enxergar a planta. A gente passa pela planta e não consegue enxergar que aquilo ali é um ser vivo, né? Segundo, nós vamos utilizar essa planta para obtermos um produto em nosso benefício. Mas para isso a gente precisa entender melhor esse produto, entender qual é a sua composição e quais são os benefícios e malefícios que aquilo pode nos gerar. Porque a planta, ela não produz o óleo essencial para nós. Ela produz o óleo essencial para a sua defesa, para a sua comunicação, para o seu processo de sobrevivência, né? E de adaptabilidade ao ambiente. Então, a gente precisa ter esse olhar mais profundo, mais respeitoso pela planta e olhar que nós estamos trabalhando com a natureza. E a natureza, ela não se revela se a gente não tiver humildade. Quando a gente tem humildade, respeito pela natureza, pelas plantas, ela começa a abrir os seus segredos para nós. É algo muito interessante. Isso que eu estou falando cá entre nós, tá, Nelson? Entre nós, que ninguém nos ouça. Que ninguém nos ouça, porque é assim, é impressionante. Né? Parece que ela vai conhecendo a gente, e aí ela vai mostrando os seus segredos. Legal, professor. Excelente. Professor Marcos, olha, foi uma verdadeira aula que nós tivemos hoje aqui. Não estamos na sala de aula, mas a nossa sala de aula é o público nosso, a nossa audiência, que pôde aí se agraciar com esses conhecimentos todos que o senhor passou para a gente aqui, viu? A gente percorreu aqui nesse bate-papo toda uma jornada, né? Da planta, passando pela química, pelos processos de extração, análise, e chegando aí até nas aplicações e no mercado que nós acabamos de falar aqui. Muito obrigado por compartilhar aí um conteúdo tão rico, técnico e, ao mesmo tempo, acessível, com uma maneira de o senhor passar isso tudo. Não é à toa, o senhor é um excelente professor, que todo mundo enaltece isso. Eu tenho certeza de que esse episódio vai mudar a forma como muitas pessoas enxergam aí os óleos essenciais, viu? Tenha certeza que as portas do Cá Entre Nós estão sempre abertas aí para que o senhor possa vir aqui e nos passar cada vez mais conhecimentos. Olha, eu vou colocar aqui nossa tela os seus contatos e vou pedir que, por gentileza, o senhor deixe uma mensagem para a nossa audiência, as pessoas que estão nos seguindo neste momento. Por favor. Muito obrigado por estar aqui. Pessoal, vocês que estão aqui nesse canal, olhem para a planta com respeito, entendendo que aquilo tudo faz parte de um processo muito maior e que o ser humano é apenas mais uma espécie nesse planeta. Nós temos uma forma de viver, as plantas têm outras formas de viver, né?
mas todos nós necessitamos um do outro. Se um for destruído, o outro também. Exceto se o ser humano acabar, o resto continua, né? Mas vamos lá, pessoal. A gente tem que cuidar dessa nossa casa, desse nosso ambiente aqui, e ser grato por estarmos aqui e cada vez procurando nos desenvolver, né? Tornar pessoas melhores, mais conscientes do ambiente que a gente está também. Legal. Professor, mais uma vez, muito obrigado por sua participação aqui no Cá Entre Nós. Agradeço também a você que nos acompanhou, que nos acompanhou e que nos acompanha nas redes sociais, que também constantemente está nos enviando aí os seus e-mails, sugerindo as pautas aqui no nosso programa. E lembrando que se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, inscreva, ative o sininho para receber as notificações, aproveita que você está por aí, deixa aquele like para o nosso programa. E se essa entrevista fez sentido para você, divulgue-a nos seus grupos de WhatsApp e também nas suas redes sociais, para ajudar o nosso programa a se fortalecer a cada vez mais. Bom, nos vemos no próximo episódio, porque aqui, cá entre nós, boas conversas acontecem e continua sempre tendo curiosidades aqui para que você possa cada vez mais se instruir. Conhecimento nunca é demais. Muito obrigado mais uma vez, professor, e até semana que vem com uma nova entrevista. Solta a vinheta. Cá Entre Nós, com Nelson Marques.